Olá, galera da Rede Ciência Sem Fronteiras. Hoje estamos aqui com mais uma entrevista. Dessa vez é o André Campiolo Boim, que está no 5º ano da Faculdade de Medicina, na FAMEMA. E ele foi para os Estados Unidos, estudou na University of Chicago e Loyola University. E depois ele fez o Summer em Harvard. Boa noite, olá a todos. André, conta pra gente o que te motivou a escolher o curso de medicina. O que me motivou muito é que na infância eu sempre tive uma grande referência, né? Meu avô é farmacêutico prático e eu morava no interior paulista e sempre ouvi muito como era importante o meu avô na vida deles, na questão de saúde e doença, que naquela época quase não tinha médico, farmacêutico assumia essa responsabilidade. E eu cresci ouvindo isso, então eu gostei muito desse processo de saúde e doença. Então tem um referencial de infância. Legal. E durante sua formação acadêmica, você já participava de algum projeto de pesquisa ou de extensão? Eu participei primeiramente do diretório acadêmico, era diretor de extensão universitária. Trabalhei também com extensão universitária no cursinho popular da FAMEMA, mas gostava mesmo era de iniciação científica, de projetos. Então, desde o começo do 1º ano, eu sempre estive envolvido em projetos. E como que você ficou sabendo do Ciências Sem Fronteiras? Antes de ir para o Ciências Sem Fronteiras, eu tinha bolsa do PIBIC, mas não pela minha instituição, pela Unesp, que eu fazia uma pesquisa com uma professora lá. E nas nossas conversas, eu sempre falei que tinha uma vontade de ir para os Estados Unidos por causa da medicina, de talvez ir para lá, mas eu ficava em dúvida, fazer residência ou não lá. Ela, sabendo disso, no primeiro edital, ela me mandou o link, falou, olha, existe esse programa. Nossa, então foi essa sua professora que você fazia um projeto que nem era da sua faculdade que te falou. E daí, assim, o que te motivou a participar? Eu tinha muita dúvida se eu queria exercer medicina no Brasil ou fora, pelo menos a residência, e como eu via que a pesquisa no Brasil ela não era muito incentivada, não tinha verba, além do que viver de pesquisa é muito difícil no Brasil, eu sempre tive essa curiosidade de ir e conhecer mais sobre os Estados Unidos e como se configurava tanto a medicina, a assistência e a pesquisa, como elas se interrelacionavam e como o profissional atuava. E então eu decidi ir para tirar essa dúvida. Agora eu tô curiosa. E aí, que conclusão você chegou depois desse tempo nos Estados Unidos? A vida profissional nos Estados Unidos, para a parte médica, né, de saúde, de pesquisa, é fantástico. Qualidade de vida, segurança, é muito bom. Eu acho que você tem uma tranquilidade, você trabalha, mas também eu trabalho assim, eles trabalham muito, mas tem um horário de lazer, eles respeitam muito isso. Entretanto, a relação interpessoal eu achei que deixa a desejar. São super polidas, educadas, mas elas não vão mais fundo. Elas ficam bem superficiais, estritamente profissional. E é uma coisa que foi bastante difícil para mim. Assim, eu prefiro fazer residência no Brasil, realmente continuar exercendo aqui, mas eu quero ter esses contatos internacionais, sempre um pé lá, um pé cá. E diz pra gente, a pergunta que não quer calar, como você foi parar em Harvard? Então, foi assim, eu pretendo, né, dentro das minhas ambições, fazer psiquiatria, e eu sempre estudei muito medicina do sono. Foi aí que eu comecei a ver mais, meus projetos sempre foram medicina do sono.
E quando eu fui para o Ciência Sem Fronteiras, eu não tinha muitas ambições. Para mim já era um sonho, tá sendo tudo bancado, estudar numa instituição americana. Então, para mim, aquilo já era o máximo. Daí, no segundo semestre, eu comecei a fazer estágio na University of Chicago, né? Em pesquisa clínica e ter contato. E a University of Chicago é uma das tops, né, do mundo, dos Estados Unidos. E eu falei, nossa, talvez dá. Quem sabe? Daí eu fui procurando os referenciais de medicina do sono, né? Quem publicava mais, quem publicava o quê, quais eram as linhas. E surgiu a possibilidade, né? Eu encontrei uma professora lá, Susan Redline, que era de Harvard. E eu falei, nossa, vamos tentar. Estou aqui, vou meter as caras. E fui mandando e-mail, mandei um e-mail para ela. Me apresentei e falei assim, olha, eu sou do Brasil e teria muito interesse em fazer um estágio aí. E ela falou assim, tudo bem, vamos fazer uma entrevista. E assim, passei por um processo, uma entrevista com ela, daí depois eu passei por uma triagem lá no hospital, no Brigham and Women's, que é onde eu fiquei. Então, assim, foi todo um processo burocrático, como uma seleção de emprego, como também tinha sido na University of Chicago. Mas deu tudo certo. Muito legal, parabéns mesmo. Obrigado. E conta um pouquinho mais pra gente como que foi esse estágio. Era assim, ela tinha me oferecido trabalhar numa pesquisa clínica também sobre ansiedade, com oscilação de pressão e as variáveis do sono. Era assim, eu tinha que entrevistar a mãe e o filho e eles usavam um actígrafo todo dia, por uma semana inteira. À noite, eles usavam um oxímetro e mediam 3 vezes por dia a pressão. Então eram várias variáveis, além das questões socioeconômicas, tinha várias variáveis. E uma das coisas que a gente queria avaliar era como o estresse se relacionava com essas variáveis, tanto pressão da criança quanto da mãe, de estresse na criança e vice-versa. E quais foram as suas grandes realizações, né, durante toda essa jornada? O que eu mais gostei foi você poder ir lá como brasileiro e você ver que não te falta nada. Então minha realização acho que foi mesmo fazer esses estágios e conseguir trazer um pouco dos Estados Unidos para cá. Que a minha ideia era sempre num sentido assim, eu acho que quando eu fui eu tinha uma ideia de eu estou a serviço da nação e eu acho que eu preciso, nem que seja para que o americano consiga ver o brasileiro de outra forma. E trazer cada vez mais o olhar deles para nós. Mostrar que a ciência brasileira é séria, é comprometida e é de qualidade. Legal. E quais dicas você daria para a galera que está pensando em se inscrever no programa? É difícil falar. Lógico, eu acho que a gente, quanto brasileiro, tem muito aquele quê de vou atrasar um ano, vou aquilo. Então eu acho que deve se refletir muito. Só fazer um parênteses nessa parte, ainda mais pra galera da medicina, isso é uma coisa que a gente ouve muito. Eu faço medicina, eu já demorei pra entrar, o curso dura 6 anos, eu não vou poder fazer matéria clínica, eu vou perder o ano, então acho que isso é bem importante você ter levantado mesmo. Agora pode continuar. Eu acho que é muito nosso brasileiro isso, sabe? A gente realmente tem esse medo e parece que tudo tem prazo, mas é uma experiência que, assim, vai além do acadêmico, do conhecimento. É um conhecimento de vida, de mundo. Você conhecer os Estados Unidos, ter a possibilidade de vivenciar uma nova cultura, no meu caso da medicina, né? Vivenciar um novo sistema de saúde, vivenciar a pesquisa em outro país. Eu acho que isso é o grande importante, assim, a gente ir e abrir a mente. Para o pessoal da medicina, como você tinha comentado, eu acho que assim, você tem que ter essa noção que, diferente de engenharias que tem aproveitamento, a medicina é bem mais difícil de aproveitamento de matérias. Tem gente que não atrasou, conheço pessoas
que voltaram do mesmo edital, não atrasaram o curso, seguiram, mas assim, acho que você tem que ter muita ciência disso e a possibilidade de você não ter contato com o paciente. Eu acho que isso é um ponto, eu acho que você tem que estar ciente. Mas é uma grande oportunidade para você ver um pouco além, porque a medicina, querendo ou não, a gente é um pouco bitola, né? É medicina, é medicina, é medicina. Então, você fazer outras matérias, eu conheço amigos meus que queriam cirurgia plástica, igual, fizeram aula de desenho. Pô, aula de desenho para cirurgião plástica, ver as formas, isso é sensacional. Ele fala que vai dar um pulo na carreira dele, tanto por desenho, que foi fantástico. Como eu conheci outras pessoas, eu fiz bioestatística, coisa que no minha grade curricular eu não teria. Aprofundei em outras matérias, fiz estágios em outros lugares, trabalhei com escrita acadêmica, aprendi o inglês. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que sair do quadrado. Acho que a medicina tem muito disso e eu acho que é isso que faz o pessoal estar na frente, Estados Unidos está na frente de pesquisa, é sair da caixa, pensar um pouco diferente. Não só ser bom no biológico, lógico que isso é importante, mas ir um pouco além. E fazer um pouco mais, ver uma coisa diferente, que isso vai fazer diferença na sua carreira profissional. Sensacional, André. Tenho certeza que essa entrevista vai motivar muita gente que ainda está em dúvida. André, muito obrigada pela sua entrevista. A gente deseja muito sucesso a você. Parabéns aí pelas suas conquistas. E a gente se vê, galera da Rede Ciências Sem Fronteiras, na próxima entrevista. Até mais!